Curso de fortalecimento do atendimento integral em saúde para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista no estado do Rio de Janeiro, acrônimo FAISCA. Aula 1.1. O que é o transtorno do espectro do autismo, TEA? O histórico do TEA e diagnósticos possíveis. Professor Rossano Lima. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos, então, à nossa primeira aula do nosso curso FAISCA. Eu sou Bárbara Salvaterra, apoio institucional da Coordenação de Atenção Psicossocial, da Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações Vulneráveis da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Eu serei a facilitadora dessa aula. Essa aula será oferecida pelo professor Rossano Cabral Lima. Ele é médico psiquiatra, professor e vice-diretor do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Doutor Rossano, ele tem o autismo como foco de uma de suas pesquisas ao longo do tempo e larga experiência clínica, no atendimento clínico a pacientes com TEA. Seguindo a metodologia do nosso curso, nós iniciamos a aula fazendo as perguntas norteadoras dessa aula. O que é o TEA? Por que o termo espectro do autismo? Há tipos de autismo? O que poderia e o que não poderia ser autismo? Quais são os diagnósticos diferenciais? Seguindo essas perguntas norteadoras, eu gostaria de passar a palavra ao professor Rossano, que terá cerca de 45 minutos de exposição. Muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Bom dia a todos e todas. A gente está gravando de dia, por isso o bom dia. É um prazer ter sido convidado para dar essa aula desse curso, né? Como Bárbara comentou, o manejo com as situações de autismo, com os autistas e as suas famílias, já faz parte da minha vida profissional há bastante tempo, não só do ponto de vista, né, da pesquisa acadêmica, mas também do trabalho clínico. Durante muitos anos, eu fui psiquiatra de um CAPS infantil aqui do Rio, CAPS Elisa Santa Rosa, que atende uma população importante de crianças e adolescentes autistas. Fui também, um pouco depois, supervisor clínico institucional do CAPS Infanto Juvenil de Duque de Caxias, que também atende a um grande número de crianças, adolescentes autistas e suas famílias naquele município. Bem, como Bárbara já antecipou, o nosso tema é falar sobre transtornos do espectro autista, do autismo ou autista, do ponto de vista da classificação diagnóstica, das comorbidades e do diagnóstico diferencial. Eu vou, então, compartilhar uma tela aqui com vocês, para que vocês possam me acompanhar melhor. Bárbara, me diga apenas se já está aparecendo. Para mim aqui já está. Ótimo, obrigado. Então, olha só, eu vou tomar como uma questão que vai guiar essa primeira parte da aula a questão da própria noção de espectro autista, né? A gente repete tanto essa expressão transtorno do espectro autista nos últimos 10 anos, pelo menos, né, que a gente acaba naturalizando essa expressão. Mas da onde veio a noção de espectro autista? Eu vou tomar, então, essa questão como uma questão que vai conduzir e orientar a primeira parte dessa aula. Bem, se a gente voltar lá no início para o artigo do Leo Kanner, psiquiatra austríaco radicado nos Estados Unidos, que pela primeira vez publica um artigo chamado Os Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, falando sobre essas crianças que hoje a gente chama, né, de autistas ou de crianças com transtorno do espectro autista. Naquele momento, essa noção de espectro
não estava presente, pelo menos não de uma maneira explícita, né? O Kanner, ele descreve nesse artigo 11 crianças nas quais o distúrbio patognomônico é um termo complicado e muito técnico, né? Mas quer dizer aquilo que é específico de um quadro, que diferencia um quadro dos demais. Nesse caso, seria a incapacidade dessas crianças se relacionarem de maneira normal com pessoas e situações desde o princípio das suas vidas. Então, o Kanner aqui já estabelece 2 dos pilares do diagnóstico do autismo, que é o início precoce e um distúrbio no estabelecimento das primeiras relações interpessoais, né? Um ano depois do Kanner, um outro psiquiatra austríaco, mas morando em Viena, escreve em alemão, Kanner escreve em inglês, um artigo a respeito de crianças com um perfil muito parecido. É o Hans Asperger, ou Asperger, que publicou em 1944 o texto chamado Psicopatia Autística na Infância. Cuidado com esse termo psicopatia. Hoje em dia, né, é um termo muito usado para falar de sociopatas, pessoas perversas, antissociais. Naquele tempo, não. Psicopatia era um termo mais amplo, se falava de assistência a psicopatas, como assistência a doentes mentais de uma maneira geral. Às vezes era usado como um certo precursor da noção de transtorno de personalidade, mas era um termo mais abrangente. Ele escreve, então, Psicopatia Autística na Infância, em 44. Ele descreve 4 crianças que apresentavam como a questão central também, assim como o Kanner, os transtornos no relacionamento com o ambiente ao seu redor. O Asperger coloca muita ênfase, mais que o Kanner, em alguns aspectos, digamos, mais positivos do quadro autista, um alto nível de originalidade no pensamento e nas atitudes, de tal maneira que é o Asperger que pela primeira vez vai falar de um espectro que, do ponto de vista dele, vai desde pessoas geniais, muito originais, até pessoas tidas como excêntricas, isoladas da sociedade, com uma vida relativamente restrita, chegando até aqueles indivíduos que eram considerados autistas, mas também mentalmente retardados. Só que, num primeiro momento, como eu falei para vocês, o artigo do Asperger, o Asperger, ele é escrito em alemão, em 1944. Boa parte do mundo ocidental estava em guerra contra a Alemanha, a Áustria fazia parte daquele momento do Reich. Então, é um artigo que foi muito pouco difundido, muito pouco divulgado, muito pouco conhecido. De tal maneira que essa noção de espectro autista continuou não sendo uma noção presente na descrição do autismo. Na verdade, entre os anos 40 e os anos 70, o diagnóstico de autismo, muitas vezes até chamado de autismo de Kanner, pela descrição do Kanner, ou autismo infantil precoce, foi um diagnóstico que foi se difundindo lentamente, muito gradualmente. Então, se a gente observar as primeiras classificações do manual norte-americano, que é hoje um dos principais manuais, o principal manual classificatório difundido no mundo todo, apesar de ser originário de uma associação específica de um país, mas com uma influência muito grande na pauta da psiquiatria no mundo todo. Se a gente pegar as 2 primeiras edições do DSM, não tem o diagnóstico de autismo. O que você encontra na primeira edição, o diagnóstico de reação esquizofrênica tipo infantil, e no 2, esquizofrenia tipo infantil, quase a mesma coisa. Então, isso mostra também que, durante muito tempo, o diagnóstico de autismo era um diagnóstico não muito bem separado do diagnóstico de psicose na infância. Se a gente for até um período um pouco mais à frente, pegando a classificação da Organização
Mundial de Saúde, na 9ª edição, a CID-9, que é do final dos anos 70, ela tem lá um grupo das chamadas psicoses com início específico na infância, e uma dessas psicoses é o autismo infantil. Então, esse quadro, na psiquiatria da época, estava muito misturado com a própria noção de psicose, um debate a respeito da relação entre autismo e psicose. Depois eu vou chegar lá, né? Esses diagnósticos se separam, mas mais recentemente isso volta ao debate. Eu vou fazer uma breve referência a isso. Mas, na verdade, né, a partir dos anos 80, e o marco dos anos 80 é a publicação da 3ª edição do Manual da Associação Psiquiátrica Americana, o autismo passa a fazer parte, ele passa, então, a aparecer de uma maneira explícita, né, e não de uma maneira implícita no diagnóstico de esquizofrenia infantil ou de psicose infantil. Ele passa a fazer parte de um grupo que é nomeado de transtornos invasivos do desenvolvimento. Muitas vezes aparece essa sigla, TID, né? Algumas vezes é uma questão de tradução, vai aparecer transtornos globais do desenvolvimento, é a mesma coisa, é a mesma expressão original, no original em inglês. Então, nesse momento, né, o autismo ganha um outro lugar na classificação psiquiátrica a partir desse momento. Como eu disse, né, se afastando das psicoses ou da esquizofrenia na infância e sendo descrito como um transtorno do desenvolvimento, né, um período onde você já tem um conhecimento acumulado, não só sobre desenvolvimento infantil normal, mas também sobre psicopatologia do desenvolvimento infantil, e vai ser aí que o autismo vai ser alocado, vai ser encontrado, né? Então, vocês vão vendo que o lugar do autismo vai mudando de posição nas classificações com o passar do tempo. Nos anos 80, o início dos anos 80 é também um marco, porque começa a ser difundido o artigo que o Hans Asperger escreveu lá em 44, mas que, como eu disse, em alemão, né, a maior parte do mundo não lê alemão, e o artigo ficou, então, né, muito pouco conhecido. Essa psiquiatra inglesa, Lorna Wing, que também era militante de associação de familiares de autistas, ela vai escrever um artigo em inglês, em 1981, a respeito da síndrome de Asperger. Ela vai, então, descrever o artigo de Asperger e dar uma leitura própria desse quadro. Isso faz com que esse diagnóstico passe a ser mais conhecido, ele não existia até então. Isso reforça essa noção de que há um espectro, né, no sentido de uma linha de continuidade entre quadros mais leves e mais graves do autismo. Os quadros do Asperger seriam quadros mais leves e, finalmente, isso contribui para que o diagnóstico de síndrome de Asperger passe a ser incorporado à classificação psiquiátrica na década seguinte, né, nos anos de 1990. Então, se a gente chega às classificações dos anos 90, seja a classificação da Organização Mundial da Saúde, né, o CID-10, que continua em vigor, apesar de ser do início dos anos 90, de 92, e se a gente chega na 4ª edição do DSM de 94, esses passam a ser as principais referências de classificação em quase todo o mundo. Há ainda algumas classificações nacionais que têm peso, por exemplo, a classificação francesa de transtornos mentais da criança e adolescente. Eu vou fazer uma referência breve
a ela daqui a pouco, mas cada vez mais, né, a psicopatologia, as categorias da psicopatologia infantil começam a ser, de certa maneira, homogeneizadas pela circulação mundial do DSM e da CID, principalmente a partir da CID-10. Então, esses manuais que cada vez mais vão se tornando semelhantes, até porque passa a haver grupos de trabalho dos dois grupos, Associação Psiquiátrica Americana e Organização Mundial de Saúde, trabalhando juntos para tentar harmonizar as categorias, né? Esse projeto da psiquiatria de construir classes universais de patologias, né, que sirvam para qualquer lugar do mundo. O autismo, então, nos anos 90, ele continua fazendo parte desse grupo dos transtornos invasivos do desenvolvimento, e ele é composto de várias subcategorias, né? Então, é o que a gente costuma chamar de classificação categorial. Você tem, então, a categoria do autismo infantil ou transtorno autista. Às vezes o termo varia um pouquinho entre o DSM-4 e a CID-10, mas não tem uma diferença muito significativa. Onde surge oficialmente nas classificações a síndrome de Asperger ou de Asperger, o transtorno de Rett, que depois sai desse grupo, eu vou dizer por quê, o transtorno desintegrativo, que é um diagnóstico herdeiro de um diagnóstico anterior, de psicose desintegrativa ou psicose de Heller, e uma categoria residual para aquelas crianças e adolescentes e adultos que não se enquadram totalmente nas outras categorias, né? Então, a CID chama de autismo atípico, o DSM chama de transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação. É isso que essa sigla TDSOI quer dizer. Pois bem, a partir daí, começa a haver um debate se, de fato, essa maneira de descrever o autismo, ou os autismos, né? Essa expressão passa a ser cada vez mais usada pela variedade de manifestações possíveis do autismo, começa a haver uma discussão se essa maneira categorial, ou seja, de construir, né, categorias separadas para distintos tipos de autismo, é a melhor maneira de descrever, de tratar e mesmo de estudar o caso, né? Há uma questão se, de fato, a separação, por exemplo, entre autismo infantil, principalmente uma categoria usada na pesquisa, que é o autismo de alto funcionamento, e a síndrome de Asperger, se isso, de fato, essa divisão tem validade, né? E no decorrer, principalmente a partir dos anos 2000, passa a ganhar mais terreno a noção mais dimensional do autismo. E não só do autismo, mas de outros diagnósticos também. Ou seja, a ideia de que, mais do que descrever o quadro em várias subcategorias, como a gente viu no slide anterior, o mais adequado seria descrever, aí sim, um espectro do mais leve ao mais grave. Então, né, chegamos aí à noção de transtorno do espectro autista, que acaba sendo oficializada, ela não é inventada, né, no DSM-5 nem na CID-11, como eu disse, esse debate já vem de antes, mas ela é oficializada nessas classificações. As últimas edições, né? A quinta edição do DSM, que foi lançada em 2013, e a 11ª edição da CID, que não fala, né? A CID não é só de transtornos psiquiátricos, é uma classificação de quadros médicos e de saúde de uma maneira geral, que foi lançada em 2018, por enquanto só há acesso pelo site. Uma coisa importante é o fato de que o autismo, junto com outros diagnósticos, ele faz parte agora não só de um grupo
de transtorno do desenvolvimento, ou transtorno invasivo do desenvolvimento, mas de um novo grupo chamado transtornos do neurodesenvolvimento, né? Isso mostra uma tentativa de aproximação que já vem de mais tempo entre a psiquiatria e a neurociência, né? A psiquiatria buscando na neurociência o seu principal referencial na própria produção de conhecimento, né? Isso passa a ser, então, um certo desdobramento do que nos anos 80 foi chamada da psiquiatria biológica, né? Passa a ser, nos anos 90 e 2000, essa psiquiatria que busca a sustentação no conhecimento da neurociência, mesmo sabendo que, em relação aos transtornos mentais, esse conhecimento ainda é muito insuficiente, que a gente ainda não tem nenhum marcador biológico, neurológico, para diagnosticar esses quadros, ou seja, isso não aparece em nenhum exame, né, cerebral, de que a própria natureza neurológica ou genética de parte desses quadros ainda é indefinida, difusa, mas, de qualquer maneira, essa categoria, esse grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento é onde o autismo, mas vocês verem também, outros diagnósticos, deficiência intelectual, transtorno de linguagem, TDAH, aprendizagem, transtorno motor, é onde esse quadro está atualmente, né? A gente não pode dizer, como a gente viu, né? Isso vai mudando de tempos em tempos, então é bastante provável que daqui a algum tempo esse arranjo da classificação já aconteça e coloque o autismo em um outro lugar, dentro de um outro grupo. Mas, de qualquer maneira, nessas duas classificações atuais, o que se tem, como eu disse, né, elas são muito parecidas, então ambas vão falar de transtorno do espectro autista. O DSM aponta, né, duas dimensões de sintomas. Geralmente, a literatura psiquiátrica sobre autismo falava de 3 pilares do diagnóstico: os problemas na interação social, na comunicação e no padrão de comportamentos. Houve uma certa junção dos 2 primeiros eixos, da interação e da comunicação social, de um lado, e de outro, esse padrão de interesses e de comportamentos que, do ponto de vista dos não autistas, né, que são os que fazem a classificação, são considerados restritos e repetitivos, embora as próprias pessoas com autismo não concordem e não se vejam assim. E, além disso, exatamente, né, pela noção de espectro, aparece essa divisão entre forma leve, forma moderada e forma grave. E uma coisa interessante, né, geralmente a gente, quando vai falar dessas classificações, a gente mais aponta os problemas e tem uma postura mais crítica, mas tem uma coisa que, de fato, é interessante, que esses níveis de gravidade, né, aqui está em inglês, eu vou passar para o slide em português. Né? Então, está aqui os 2 eixos, né, da comunicação social, que uniu o eixo da interação com o da comunicação, e dos comportamentos restritos e repetitivos. E aqui os diferentes níveis de gravidade. Os níveis de gravidade, eles não são definidos pelo maior ou menor número de sintomas, por exemplo, né, que é o que se poderia pensar. Eles incorporam a noção de funcionalidade, né, que também é um debate, a classificação internacional de funcionalidade, a CIF, e o que distingue um nível do outro é o nível, a quantidade de apoio que aquela pessoa precisa para ter, né, uma vida de mais qualidade, uma vida de mais independência dentro do possível, de mais autonomia, que possa estar usufruindo da vida de uma maneira não tão diferente daqueles que não são autistas. É claro que, geralmente, o nível 1 ele vai se aplicar principalmente àqueles que, até a classificação anterior, se encontravam dentro da rubrica de síndrome de Asperger, por exemplo. Né? Essa classificação espectral, dimensional, ela fez desaparecer aquelas subcategorias. Então, se a gente procurar a síndrome de Asperger
ou transtorno desintegrativo, a gente não vai encontrar dessa forma, porque eles foram diluídos dentro dessa noção de espectro autista. Mas, como eu estava dizendo, geralmente o nível mais leve corresponde ao que a gente vinha chamando, e de certa maneira, né, vai continuar chamando ainda por um tempo, porque esse diagnóstico de síndrome de Asperger, ele não é mais, né, propriedade da psiquiatria, ele ganhou o mundo, você tem grupos de pessoas que se denominam Aspergers ou Aspes, né, que eles próprios se identificam com o diagnóstico e criam uma rede de sociabilidade, principalmente no mundo online, em torno do diagnóstico de síndrome de Asperger, mesmo ele não estando mais explicitamente na classificação. Um outro nível que são aquelas crianças e adolescentes que precisam de um nível maior de apoio e que geralmente tem prejuízos maiores do ponto de vista da comunicação, e um nível mais que exige maior apoio, mais grave, que geralmente são aquelas crianças, adolescentes ou adultos que vão ter uma comunicação muito limitada, uma interação também muito limitada, muitas vezes não falam ou falam quase nada, uma rigidez de comportamentos, muitas vezes estereotipias, né, motoras, movimentos motores, um sofrimento muito grande se, né, muda alguma coisa da rotina, em intensidades, então, variadas. Bem, na CID-11 não tem muita diferença. A CID-11, isso aqui é só uma ilustração, né? A CID-11 não existe ainda em livro. Na verdade, ela passa, o previsto é que ela passe a vigorar a partir de 2022, né? Que os países passem a usar os códigos a partir de 2022. Pode ser que isso foi uma previsão pré-Covid, pode ser que com a Covid isso até atrase, mas ela vai falar mais ou menos da mesma coisa. Transtorno do espectro autista, prejuízo na interação social recíproca e na comunicação social, de um lado, e um padrão de comportamento e interesse restrito, repetitivo e inflexível, do outro. Ela não classifica o TEA de acordo com aqueles 3 níveis, talvez seja a principal diferença entre as duas classificações. Ela prefere indicar subgrupos que dependem daquela pessoa autista ter ou não ter problemas no desenvolvimento intelectual, né, deficiência intelectual, e ter ou não ter prejuízo no uso funcional da linguagem. Foi, então, um certo misto de uma classificação dimensional, né, do espectro, mas também um resíduo das categorias, da classificação categorial, envolvendo subgrupos ou subcategorias. Bem, quando a gente, então, dentro do processo diagnóstico, né, além de avaliar qual é o diagnóstico possível de uma criança ou de um adolescente ou de um adulto que está apresentando dificuldades que possam sugerir um quadro autista. A gente sabe que esse processo é um processo que leva, né, um certo tempo, e é importante que ele seja feito de uma maneira cuidadosa, né, para a gente evitar tanto os chamados falsos positivos, mas também os falsos negativos. Um dos elementos desse processo, e esse processo também não envolve uma avaliação exclusivamente médica, psiquiátrica ou neurológica, é um processo sempre, né, multiprofissional. Um dos elementos desse processo é exatamente estabelecer os diagnósticos diferenciais. Isso é mais comum dentro da racionalidade mais médica, né, do paradigma mais médico, mas, de certa maneira, isso pode ser também incorporado por outros saberes. Ou seja, poder estabelecer, então, quais são as possíveis distinções, né, que precisam ser feitas para que se confirme que, de fato, trata-se de um quadro autista e não um outro quadro que possa ter sintomas semelhantes, tá? Então, eu passo agora para essa discussão sobre diagnósticos diferenciais. Não vou ser exaustivo no sentido de dar conta de todos eles, tá?
tem toda uma bibliografia que vocês podem e vão ter acesso e vão poder consultar, mas selecionei aqui quais são os principais. Então, um diagnóstico diferencial muito importante, né, e não é só um diagnóstico diferencial psiquiátrico no campo da saúde mental, é um diagnóstico diferencial clínico, é o diagnóstico com deficiência auditiva ou surdez, principalmente nas crianças pequenininhas, né, porque isso é muito comum desde a descrição do Kanner, lá nos anos 40, é muito comum que os pais, né, quando começam a perceber que a sua criança, né, de 1 ano, ou um pouco menos, ou um pouco mais, quando eles chegam em casa, chamam pelo nome dela, ela não responde, quando eles tentam conversar com ela, atrair a atenção delas, elas não se viram. A primeira hipótese, a primeira preocupação dos pais será que ela não escuta, né? E algumas vezes, de fato, vale a pena fazer uma investigação, né, otorrino, um fono, às vezes com exames como a audiometria, o Bera, para se fazer um diagnóstico diferencial. Mas algumas vezes, a gente observando melhor a criança e as situações de vida da criança, a gente já consegue estabelecer algumas diferenças, né? Primeiro, a criança que é surda, mas não autista, ela, né, mantém a capacidade, ela não escuta o que estão falando com ela, mas ela mantém a capacidade de estabelecer a comunicação não verbal pelos gestos, pelo olhar, claro, desde que esteja num ambiente comunicativo, né, acolhedor, um cuidado mínimo para essa criança. Por outro lado, as crianças com quadros autistas, que estão começando um quadro, às vezes o diagnóstico nem está definido ainda, né? Já que a gente está falando de diagnóstico diferencial, mas que não são surdas, elas mostram que elas escutam. Muitas vezes os próprios pais dizem, é curioso, quando alguém chama, quando a gente chama, elas não se viram para olhar, elas não se dirigem para a gente, mas quando está passando um carro de som pela rua, quando aparece a musiquinha do desenho animado que elas assistem na TV ou no YouTube, elas, né, elas demonstram que escutam, né? Então, tem nessas crianças uma dificuldade um pouco mais seletiva, principalmente quando é uma outra pessoa que está chamando, interpelando pela criança, mas isso não aponta, na maior parte dos casos, surdez, não aponta deficiência auditiva. Um outro diagnóstico é um diagnóstico no campo neurológico, então, de fato, exige uma variação neurológica, é uma síndrome chamada síndrome de Landau-Kleffner, que é caracterizada por, primeiro, uma afasia, né? A criança ela já estava falando e ela começa a perder de uma maneira mais rápida ou menos rápida, tanto a capacidade de falar quanto de entender o que dizem para ela. E, junto com isso, ela desenvolve um quadro epilético. Então, nesse tipo de situação, que também não corresponde à maior parte das situações, né? Mas se há uma situação como essa, ou seja, uma criança que vinha se desenvolvendo aparentemente normalmente, começa a perder as habilidades da fala e de entender o que se fala para ela, e começa a desenvolver quadros epiléticos, ou seja, uma regressão da linguagem, né, associada de epilepsia, é importante fazer uma avaliação, mesmo que as crises epiléticas ainda não tenham aparecido. O eletroencefalograma, um determinado padrão do eletroencefalograma, geralmente durante o sono, pode confirmar ou não o diagnóstico. Então, isso é um diagnóstico diferencial um pouco mais especializado, que vai se aplicar a uma minoria dos casos. Vocês lembram, lá atrás, quando eu estava falando da CID-10, né, que ainda está em vigor, se vocês abrirem, vocês vão encontrar lá a síndrome de Rett. Mas desde o final dos anos 90, a síndrome de Rett foi associada a uma alteração em um gene específico do cromossoma X, né? Na verdade, é um dos poucos quadros com características autísticas onde se encontrou uma alteração genética
específica, né? Não se fala muito da genética do autismo, mas ninguém aposta que vai aparecer alteração em um gene, mas foi o caso da síndrome de Rett. É um quadro que já era um pouco um ponto fora da curva em relação ao autismo. Primeiro porque, como a gente vai ver rapidamente daqui a pouco, o autismo atinge principalmente meninos, e nesse quadro era principalmente meninas. Segundo, tem alguma coisa semelhante à síndrome anterior, porque tem um desenvolvimento inicialmente normal, mas de uma maneira bem precoce, né? Ou seja, no máximo aí aos 2 anos de idade, a criança começa a perder não só as habilidades de linguagem, que está aqui a perda da fala, mas habilidades motoras, os movimentos voluntários da mão, muitas vezes estereotipias, às vezes chamadas de lavagem de mão, que é esse tipo de movimento, às vezes risos aparentemente motivados, começam a respirar de uma maneira pesada, hiperventilar, começa a desacelerar o crescimento do crânio, né? Então, essas meninas acabam ficando microcéfalas, né? O crânio vai ficando menor do que o adequado. Esse prejuízo motor ele vai descendo, né? Ele vai atingindo o tronco, o membro inferior. A menina, geralmente, no final da adolescência, não volta mais a andar, geralmente falece antes dos 30 anos de idade, tem características autistas, a criança consegue, ou o adolescente, ou o adulto, né? Se chegar aí até os 30 anos, consegue manter um certo grau de interesse social. Então, hoje, a síndrome de Rett é muito mais um diagnóstico diferencial de um quadro autista típico do que parte do quadro autista. Alguns quadros um pouco mais específicos também, né? Distúrbios específicos de linguagem. Muitas vezes a criança tem questões específicas, né, no campo da linguagem. E o diagnóstico, às vezes, é diferencial. Não é fácil, porque muitas vezes essas dificuldades na linguagem, elas produzem secundariamente dificuldades na interação, de comportamento, e muitas vezes a gente só vai conseguir diferenciar depois de iniciar uma terapia fonoaudiológica, né? Para a gente ver que muitas vezes é possível você já introduzir algumas estratégias de cuidado, mesmo que o diagnóstico não esteja totalmente fechado. Porque essas crianças respondem rapidamente, né, a terapia fonoaudiológica, principalmente em relação às habilidades sociais, o comportamento, né, que passam a ficar mais dentro do esperado, embora as dificuldades específicas, né, na fala, tanto na expressão da fala quanto na compreensão da fala, elas possam persistir num nível menor naquela criança. Então, esse é um outro diagnóstico a ser diferenciado do autismo. Um quadro que às vezes é chamado de mutismo eletivo ou mutismo seletivo, é a mesma coisa, são crianças que, numa primeira impressão, para quem não as conhece, elas até aparentam ser autistas, porque em situações sociais, muitas vezes na escola, em festas, elas têm uma inibição muito grande para falar e, às vezes, até se comunicar de outras maneiras, embora elas consigam, né, balançar a cabeça, sim, se não, fazer a expressão facial, falar sim, não, não muito mais do que isso, mas no ambiente doméstico, os pais relatam que lá sim, ela se sente mais segura e ela interage, ela fala mais, ela se comunica. Então, esse é um quadro que tem uma natureza, digamos, mais emocional, né? E muitas vezes está associado também com distúrbio de linguagem, que a gente viu antes. Então, também a criança, muitas vezes, é uma criança mais tímida, mais inibida, e por ter dificuldades na articulação da fala, ela se inibe ainda mais, né, para falar, principalmente na presença de estranhos, ou na sala de aula, ou em outras situações, mas não é um quadro autista. E o mais um diagnóstico diferencial é um quadro que também, à primeira vista, aparecem, né, sintomas aparentemente autistas, é o transtorno reativo de vínculo de apego, que é um quadro onde a criança, de fato, pode manifestar um retraimento intenso no contato social, desde os primeiros anos de vida, mas são casos onde há uma
clara negligência ou cuidados insuficientes ou inadequados àquela criança desde bebê. Geralmente, crianças vivendo em instituições desde muito pequenininhas, não, pode acontecer também no ambiente doméstico, se não há um olhar adequado, uma escuta adequada, uma interação adequada, afeto adequado, cuidado adequado, né? Ou seja, é isso. Como diz a música, o bebê também não quer só comida, né? Quer afeto, quer um olhar para ele, um olhar interessado nele, para que ele, de fato, possa desenvolver um apego adequado às figuras que cuidam dele. Então, essas crianças, elas podem evitar o contato, né, serem muito reativas ao contato físico, inclusive, ou podem demonstrar uma diminuição da reação emocional, como se elas estivessem meio anestesiadas, nem coisa boa, nem coisa ruim, as afeta muito. Elas podem estar hipervigis, né, como se estivessem assustadas, como se fosse acontecer alguma coisa a qualquer momento, então elas têm que estar em alerta, podem reagir de uma maneira agressiva, desproporcional, só que elas não têm os prejuízos de comunicação, estereotipia motora, outros comportamentos repetitivos encontrados no autismo. E aqui também, uma vez que você muda o ambiente no qual a criança está sendo cuidada, esses comportamentos vão, aos poucos, desaparecendo, embora possa persistir uma coisa aqui e uma coisa ali. Por fim, um diagnóstico diferencial importante é o diagnóstico diferencial entre autismo e esquizofrenia infantil. Como vocês lembram no início da aula, eu estava dizendo que no campo da psiquiatria, até os anos 70, esses diagnósticos, de certa maneira, eles tinham uma certa sobreposição. E a partir dos anos 80, eles se separaram, embora em outros campos, como, por exemplo, o campo da psicanálise, essa relação entre autismo de um lado e psicose infantil do outro, um diagnóstico diferencial mais sutil entre ambas, ela continue a ser uma discussão importante. Mas, no caso da psiquiatria, se estabeleceu alguns critérios de diferenciação de lá para cá. Um dos critérios o autismo se inicia de uma maneira mais precoce, enquanto a esquizofrenia, mais tardia, na verdade, em tese, depois dos 5 anos de idade. Mas, na prática, o mais comum de um quadro de esquizofrenia precoce é começar a partir da puberdade. Não é muito comum um quadro de psicose esquizofrênica começando antes da puberdade, mas pode acontecer, mas nunca tão precoce quanto um quadro autista. No autismo, como eu comentei, há uma predominância de 4 meninos para uma menina, enquanto na esquizofrenia não há essa diferença, atinge igualmente meninos e meninas. O autismo, muitas vezes, a gente vai ver na comorbidade, é associado com um nível de inteligência, ou de desenvolvimento intelectual abaixo do normal, embora isso possa variar muito, enquanto na esquizofrenia isso não é identificado. Outra coisa importante, no quadro autista, a gente viu isso lá naquela síndrome de Landau-Kleffner, mas isso também pode acontecer no autismo típico. É mais comum a prevalência, o número de casos de epilepsia, a presença de epilepsia é mais comum em pessoas com autismo do que na população em geral. E também é mais comum do que na população com esquizofrenia infantil ou infanto-juvenil. Tá? O autismo, o que caracteriza é um prejuízo bem precoce das habilidades adaptativas, que dependem da interação social, enquanto na esquizofrenia infantil há muito mais uma deterioração do funcionamento, ou seja, aquela criança, até porque já tinha uma idade mais avançada, ela já tinha desenvolvido mais habilidades sociais, Ela falava, ela brincava, ela ia para a creche, depois ia para a escola, encontrava amigos no clube, na igreja, em outros lugares, e de repente o comportamento começa a deteriorar, ou de certa forma, regredir.
o prejuízo central do autismo é sempre na questão da interação, enquanto na esquizofrenia, a questão principal é uma desorganização do pensamento e do comportamento, embora isso vá acabar conduzindo também a prejuízos na interação social. No autismo, a gente geralmente não tem alucinações e delírios, né? Ouvir vozes, ter ideias persecutórias ou bizarras ou não, enquanto na esquizofrenia isso é muito típico, né? Embora na infância nem sempre isso apareça de uma maneira tão organizada como a gente vê na esquizofrenia do adulto. Pois bem, então, né, isso colocou no campo da psiquiatria autismo de um lado, psicose esquizofrênica do outro. Mas, bem recentemente, isso tem voltado ao debate essas fronteiras incertas entre autismo e esquizofrenia, que é só referência de 2 artigos, né, relativamente recentes, 2016, 2018, esse discutindo essas fronteiras incertas entre um quadro e outro, aqui outro discutindo traços autísticos em adultos com esquizofrenia, né? Mostrando que, pelo menos para um subgrupo de pessoas com autismo, essa diferenciação não é tão clara assim. O próprio texto da CID-10, se vocês forem lá ver, ele descreve a possibilidade de que adolescentes com síndrome de Asperger, né, exatamente na passagem para a adolescência, possam desenvolver sintomas mais claramente psicóticos, como delírios e alucinações. Mesmo na descrição do TEA, no DSM-5, eles falam de fenômenos catatônicos, que são fenômenos mais associados à psicose esquizofrênica, né? Então, não é para dizer que as duas coisas, né, voltaram a ser idênticas, não são, mas há aí áreas de contato entre uma e outra. Aqui a própria classificação francesa de transtornos mentais, né? Existe uma edição brasileira, que é uma tradução da última edição francesa de 2012, portanto, prévio ao DSM-5 e à CID-11, a classificação francesa inclui continua com a noção de transtorno invasivo do desenvolvimento e inclui, né, os transtornos invasivos, ou seja, as formas de autismo, no mesmo grupo da esquizofrenia e de outros transtornos psicóticos na infância e adolescência. Isso não quer dizer que diz que é a mesma coisa, não, né? Mas aproxima essas formas de psicopatologia infantil que o restante da psiquiatria, né, principalmente a psiquiatria norte-americana, afastou durante esses últimos anos. Ou seja, esse ainda é um campo aberto para pesquisa, né, clínica ou outras pesquisas. Pois bem, para finalizar, a gente vai para o tema da comorbidade, tá? Bem, esse é um outro ponto a ser avaliado. E repetindo, isso não pode ser feito tudo de uma vez, né? Isso demanda um certo tempo, que é esse processo diagnóstico, não é simplesmente, então, ver se preenche os critérios, né? Marcar o xizinho, se preenche os critérios do DSM-5 e dizer para os pais, tá bom, o diagnóstico é esse, mas é alguma coisa que demanda, né, um acompanhamento multiprofissional durante um certo tempo. Bem, como eu estava comentando no slide anterior, uma das comorbidades, comorbidade né, são quadros que aparecem juntos na mesma pessoa, na mesma criança. Você pode ter comorbidades clínicas e comorbidades psiquiátricas. Então, falando um pouco das comorbidades médicas, neurológicas, a principal delas eu falei é a epilepsia, né? As crises convulsivas são mais comuns na população autista do que na população geral. E tem uma característica interessante que ou elas se iniciam já nos primeiros anos de vida, ou elas se iniciam na adolescência. Há pessoas autistas que nunca tiveram crise epilética e que, quando chegam na adolescência, começam a ter. Mas as pessoas com quadros autistas também podem apresentar, com menos frequência, outros quadros neurológicos, desde sinais neurológicos que não são muito específicos, até alguns quadros clínicos, muitos deles que têm origem genética. Então, rapidamente, nesse quadro, né, são quadros médicos, geralmente quadros neurológicos, e aqui a associação, ou seja,
qual é a variação da prevalência deles em autistas. Então, para vocês verem, né, que não é uma prevalência muito alta e existem pesquisas que, inclusive, nem encontraram associação, para vocês verem como é que isso varia muito de pesquisa para pesquisa. Né? Então, aqui é o quê? É a prevalência, o número em percentual de pessoas com autismo nas quais que apresentam um quadro de paralisia cerebral. Pode variar de 0 a 4,8% dos autistas. Síndrome do X frágil, 0 a 8%. Esclerose tuberosa, que são quadros genéticos, neurológicos de origem genética, não chega a 4%, não chega a 2%, rubéola não chega a 6%, síndrome de Down pode chegar a 16%. Então, essas comorbidades são comorbidades minoritárias. Elas, em algumas situações, merecem ser investigadas, mas na maior parte dos quadros de autismo, a gente não vai encontrá-las, tá? É mais comum, voltando o slide anterior, você encontrar epilepsia, né, crises convulsivas, do que esses quadros aqui. Uma outra comorbidade, agora já dentro do quadro da saúde mental, é a deficiência intelectual, que é um nome novo para o que se chamava de retardo mental. Varia muito também dependendo da pesquisa. Pode ser de 15% a 65% das pessoas com TEA também vão ter associado algum grau de deficiência intelectual, embora muitas vezes seja difícil você testar nível intelectual, né, com os instrumentos usados habitualmente em pessoas autistas. E, por outro lado, se você pegar a população com deficiência intelectual mais grave, elas podem apresentar algumas características autísticas, estereotipias, por exemplo, né? Então, a CID-10 chama esses quadros de autismo atípico, ou seja, retardo mental com características autísticas, tá? A gente não pensa muito, quando fala em autismo e comorbidade, em depressão e ansiedade, né? Mas isso pode acontecer mais comumente naqueles indivíduos na faixa do nível 1 do autismo leve, da síndrome de Asperger, mas também pode estar presente em outras pessoas, né, com TEA. E muitas vezes, esses quadros depressivos e ansiosos são respostas daquele indivíduo às dificuldades do manejo das interações sociais, a sensação de que está falhando em atingir as expectativas próprias ou dos outros, né, em relação às interações, porque muitas vezes são pessoas que querem interagir socialmente, ao contrário do estereótipo que se pensa do autismo, né? Mas elas não sabem muito bem como fazer isso. E muitas vezes sofrem intimidação, humilhação, né? O que se chama de bullying. Isso deixa essas pessoas mais vulneráveis a esse tipo de sofrimento depressivo e ansioso. E, para finalizar, as crianças e adolescentes autistas também podem apresentar outros sintomas, como hiperatividade e dificuldade de concentração. Muitas vezes isso acaba gerando um diagnóstico duplo, né? De autismo mais TDAH, mas, do meu ponto de vista, isso não é obrigatório, né? A dificuldade, a inquietude e a dificuldade de concentração, até certo ponto, fazem parte da própria experiência autista, do quadro autista. Irritabilidade, distúrbios de sono, períodos de auto- ou heteroagressividade, explosões de raiva, quando às vezes, né, muda alguma coisa no ambiente. São pessoas que muitas vezes são muito sensíveis a estímulos, né, auditivos, luminosos, e reagem mal àquilo ali. Às vezes são situações difíceis que, em algumas situações, podem justificar a intervenção medicamentosa. Eu sei que isso já é um outro assunto, né, de tecnologia de cuidado, mas acho importante ressaltar isso também, né? Pessoas com autismo não têm que obrigatoriamente tomar medicamentos psiquiátricos, até porque a gente não tem até hoje remédios específicos para as características centrais do autismo. Mas, em algumas vezes, em períodos mais críticos, né, com alguns desses comportamentos, pelo motivo que for, o medicamento pode fazer uma diferença. Bem, era isso, tá? Estou aqui lembrando sempre acessível online o documento do Ministério da Saúde, a linha de cuidado para pessoas e suas famílias, né? Pessoas com TEA e suas famílias na RAPS, um documento de 2013, mas que ainda é bastante atual. Era isso. Volto a palavra para a Bárbara agora.
Muito obrigada, Rossano, pela excelente aula, muito esclarecedora. Você apresentou aspectos históricos, né, da classificação do TEA, então, o que é o TEA, né, e como se dá, alguns aspectos de como realizar esse diagnóstico. Eu vou ter que temos 3 questões que eu queria falar um pouco mais do como, né? Queria que você falasse um pouco mais dos nossos profissionais da Rede de Atenção Psicossocial, da RAPS. Eles relatam dificuldade em oferecer esse diagnóstico, né? Que ele deveria começar a ser captado, também realizado por uma equipe multidisciplinar, mas desde a atenção primária, né? Enfim, é quem tem os primeiros contatos com essa criança ou com essa pessoa que está nessa busca de compreensão do seu quadro. E então, essa dificuldade do diagnóstico dessas equipes multidisciplinares, elas são muito frequentes. Eu queria que você falasse um pouco mais que você, na sua experiência profissional e de pesquisador da RAPS, verifica que são hiatos ou né, hiatos nessa compreensão, ou podem ser ferramentas para auxiliar esses profissionais nessa compreensão do diagnóstico. E eu lembrei até de uma médica da Faculdade de Medicina de São Paulo, que ela fez um relato nos debates que a gente verificou nesses últimos dias de celebração do autismo. Ela criou uma disciplina em medicina, na Faculdade de Medicina, sobre o TEA. Uhum. E ela começou a perceber que existia também essa dificuldade desde os alunos, né, e residentes da medicina em fazer essas classificações. Ela fez uma pergunta provocadora, ela questionava: o que vocês sentem mais dificuldade, de oferecer um diagnóstico de câncer ou de um diagnóstico de TEA, de outras deficiências? E a maioria dos alunos falava que tinha dificuldade maior de oferecer o diagnóstico de TEA. Então, enfim, esses profissionais, né, esses alunos residentes, trazem esse simbólico da nossa sociedade. É uma barreira anterior, talvez, mas e ela se dá também no campo, na clínica. Aí, falando um pouquinho da linha de cuidado, né, que você apresentou e fez parte, né, do corpo técnico redator, ali na linha de cuidado, nesse capítulo 3, que é o que, né, trata mais do diagnóstico, que é esse módulo 2 do nosso curso, a gente tenta falar de vários capítulos da linha de cuidado, específico só o capítulo 3, eles trazem atenção para não cairmos num diagnóstico simplista, né? Então, como é que você também recomenda que esse profissional esteja mais atento, e tanto o profissional da saúde, mas também das áreas intersetoriais que podem estar cursando essa aula? E principalmente mediante, né, um progressivo aumento da prevalência, né, do diagnóstico de autismo. E uma terceira pergunta como é que você vê a relação, né, do contexto do desenho do diagnóstico com o projeto terapêutico singular? É isso, muito obrigada. Eu vou, então, deixar a palavra para você fazer as respostas possíveis e suas reflexões finais. Muito obrigada. Tá ótimo. Ótimas questões. Deixa eu tentar tocar no que me parece principal em cada uma delas. Vou começar com a primeira e vou começar com esse exemplo que você deu, né? Não só na questão do diagnóstico, né? Da dificuldade maior no diagnóstico de autismo do que no de câncer, né? Mas a própria... Você comentou aí de uma disciplina, né, sobre autismo numa faculdade de medicina. Então, um dos primeiros obstáculos, você perguntou sobre hiatos, né? Um dos primeiros obstáculos, de fato, vem lá de trás, né? Vem da formação. Eu acho até que para as novas gerações de profissionais de saúde, esse ato tem sido menor, né? Se eu for lembrar da minha geração, eu, né, me formei em medicina na metade dos anos 90, né? E eu não tive nenhuma aula sobre autismo. Na verdade, eu não tive nenhuma aula sobre psiquiatria da infância e adolescência, né? Então, isso ainda não era uma questão considerada relevante naquele momento. E, de fato, de lá para cá, né, o autismo se transformou quase que num fenômeno cultural, tamanha presença dele, não só no campo, né, psi, mas, de uma maneira geral,
na sociedade. Uma das razões é esse aparente aumento na prevalência que você citou, ou seja, o autismo deixou de ser alguma coisa que, de fato, em termos epidemiológicos, estatísticos, parecia irrelevante, né? Porque não chegava a 0,1% da população, às vezes ficava até muito aquém disso, e de repente começa a chegar para 0,5%, 1%, 2%. Há um grande debate ainda sobre esses números, né? Muita gente acha que, em boa parte, isso é um artefato epidemiológico, ou seja, esses números não são, de fato, não traduzem um aumento real do número de casos novos, e tem mais a ver com mudanças nas próprias classificações, né, diagnósticas, como eu estava mostrando, que foram ficando cada vez mais abrangentes, né, incluindo cada vez mais situações. Então, tem um desafio aí, que é um desafio, sem dúvida nenhuma, da formação, né? E que, é claro, uma formação que eu não estou falando aí só a nível de graduação, mas alguma coisa que continue a acontecer no decorrer do tempo. Uma outra dificuldade é exatamente a noção de corresponsabilidade no processo diagnóstico. Muitas vezes, né, a responsabilidade pela definição, né, se é ou se não é autismo, acaba ficando na mão do médico exclusivamente, né? Seja, às vezes, por uma própria posição a mais ativa da própria classe médica, toda essa discussão sobre ato médico, né? Quem é que pode ou não pode fazer um diagnóstico, que no campo psi é uma discussão ainda mais delicada, por que outras profissões também não podem contribuir para isso, mas muitas vezes as próprias equipes acabam delegando esse tipo de tarefa exclusivamente ao médico também, entendeu? Então tem muitas vezes os médicos demandam esse tipo de poder, mas o restante da equipe também atribui a eles. Então eu acho que esse processo diagnóstico, como a gente está falando, ele precisa ser mais diluído entre os membros da equipe. Por isso que eu estava falando, né, de corresponsabilização. Agora, para isso acontecer, é preciso, de fato, um conhecimento mínimo a respeito do autismo. Me parece que nos CAPs infantis, isso, pelo menos em parte dos CAPs infantis, isso já é mais comum, mas isso nem sempre é tão comum assim nos CAPs adultos, até porque, no início, né, isso não era tomado como responsabilidade dos CAPs adultos, né? Ou seja, parecia que autista era para sempre criança, né? E não virava adulto. Então, só muito recentemente é que os profissionais de CAPs adultos estão tendo que se haver com isso também. E muitas vezes as pessoas dizem de uma maneira que é legítima, né? Olha, mas eu não sei nada disso, né? Isso nunca apareceu aqui. Então, isso eu acho também que há um desafio de formação nesse sentido, né? Ou seja, disso fazer parte das supervisões clínico-institucionais, desse profissional poder participar de cursos, né? Como esses que vocês estão organizando. Eu acho que isso é fundamental para que, como você estava falando, profissionais desde a atenção primária, né, até os dispositivos, né, os outros dispositivos da RAPS, como os CAPs, os dispositivos da rede da saúde da pessoa com deficiência, como os centros especializados de reabilitação, ou seja, que todos eles assumam um papel nesse processo diagnóstico. Você estava falando em relação, né, à sua segunda questão, você fez referência aí da linha de cuidado, exatamente essa advertência para não se banalizar, né, todo esse processo diagnóstico, porque acho que esse também é um certo efeito colateral do que eu estava comentando antes, que foi essa explosão, né, de diagnóstico disso que eu estava chamando de um fenômeno cultural, para além de um fenômeno do campo psi. E isso também levou, né, a isso. Eu percebo na clínica, já percebia naquela época, percebo, né, ainda mais, que numa primeira olhada,
né, daquela criança que está com uma dificuldade, né, na fala, na interação, rapidamente aquilo já se transforma em um diagnóstico automático, né, de autismo, e de tal maneira que tudo vira autismo dentro desse campo das dificuldades de desenvolvimento precoce, e a gente sabe que nem tudo isso é autismo. Então, é sempre esse cuidado que a gente tem que ter, né, para não pecar por negligência, é claro, né? Então, todo mundo que está trabalhando a respeito com intervenção precoce, detecção de sinais de risco, né? Eles estão atentos a isso, mas também não pecar por excesso. E eu acho que isso, de fato, vem acontecendo a partir do momento que o diagnóstico se expandiu demais, tudo virou, né? Tudo virou autismo. Então, acho que essa advertência continua valendo e vai valer, né? E vai valer sempre. E a tua última questão em relação ao diagnóstico e o projeto terapêutico singular. Eu acho que o diagnóstico é um dos elementos a guiar o projeto terapêutico singular, mas não é o único, né? É possível, mesmo com o diagnóstico, aí eu estou falando mais do diagnóstico, né, psiquiátrico, o diagnóstico lá, o que ainda são os códigos F da CID-10, né, que as pessoas usam no cotidiano, quando precisam registrar isso no cotidiano dos serviços. Então, né, o F84, que é o F do, né, 84.0 do autismo, 84.5 da síndrome de Asperger e etc. É possível ofertar cuidado, iniciar cuidado, ter intervenções junto à criança e junto à família, mesmo que esse diagnóstico, né, psicopatológico ainda não esteja completamente definido, até porque algumas intervenções vão ser muito semelhantes, né? Se a criança tiver um quadro autista ou tiver um outro quadro de uma dificuldade mais específica no campo da linguagem, mas que não seja exatamente autista, ou alguma outra questão que também, né, se assemelhe. É claro que há, enfim, né, em algum momento, aquela criança, uma vez diagnosticada como autista, pode demandar também intervenções mais especializadas, né? Isso também é um outro debate dentro do campo, né, da RAPS, muitas vezes é uma demanda dos familiares e das suas associações, mas algumas intervenções, principalmente intervenções mais iniciais, elas são comuns e elas não exigem obrigatoriamente o diagnóstico psicopatológico a gente precisa ficar aguardando isso para iniciar algum tipo de cuidado. Até porque, ao lado do diagnóstico psicopatológico, tem todo um diagnóstico, digamos, psicossocial, né, ou situacional daquela criança, como ela vive, com quem ela vive, quem cuida dela, se está na escola ou não, como é que ela circula ou não circula pela cidade, que acesso ela tem a outros, né, bens de educação, saúde, lazer e etc. Ou seja, todo esse, né, as barreiras maiores ou menores para o acesso ao cuidado. Tudo isso também são elementos, né, do diagnóstico, de uma racionalidade ampliada, né, que também são fundamentais e às vezes vão ser tão ou mais importantes do que o diagnóstico psicopatológico. É isso. Falo as palavras finais. Perfeito, muito obrigada. Encerramos aqui. Tá bom, gente. Então, olha, ótimo participar, né, com vocês, participar do curso. Espero que vocês aproveitem bastante, né? Sei que o curso tem toda uma sequência que faz todo sentido, que é extremamente útil tanto para quem conhece, mas acho que principalmente, como a gente estava discutindo agora, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão se aproximando do cuidado da pessoa com autismo, criança, adolescente ou adulto, mais recentemente. Isso faz parte do mandato clínico da rede de atenção psicossocial. É claro que ela não faz isso sozinha, né? Então, esse cuidado, ele deve ser compartilhado, como eu estava dizendo, com a rede de saúde da pessoa com deficiência, com a educação, com, né, órgãos de defesa de direitos da criança, com órgãos do campo da seguridade social. Então, né, todos eles, o autismo não é de um campo exclusivo, né? Todos esses campos têm
esse mandato, detém esse mandato de cuidado, mas a RAPS não pode recuar frente ao autismo.